Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Douglas Gonçalves aqui com vocês, e hoje eu quero mostrar para vocês uma obra especial. É uma obra que tem um lugar reservado no meu coração, é uma obra que eu amo demais e que me ajuda muito na preparação de sermões. Eu estou falando da obra Revelação Messiânica no Antigo Testamento de Gerhard von Breuningen, que é editado pela editora Cultura Cristã. Essa obra ela vai apontar, ela vai mostrar os textos da Antiga Aliança que apontam diretamente para Jesus e para o seu ministério. Ela vai falar diretamente sobre essa questão da revelação progressiva, na qual nós cremos que Jesus, ele é o Messias enviado por Deus que nos salvou de todo o pecado e da condenação eterna. Depois que você vir o review dessa obra, eu tenho certeza que você vai desejar tê-la na sua biblioteca. Eu vou deixar o link também para aquisição dessa obra aqui na descrição, que você pode adquirir depois de assistir o vídeo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no que ela tem para nos mostrar. Olha só. Bom, pessoal, essa é a obra Revelação Messiânica no Antigo Testamento de Gerhard von Breuningen, que é trazida até nós pela editora Cultura Cristã e já está na sua segunda edição. Infelizmente, essa segunda edição é uma edição em capa brochura, né? A primeira edição ela foi disponibilizada em capa dura, mas isso não altera a qualidade do conteúdo da obra, né? E é uma obra especial. Sem sombra de dúvidas, é um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha biblioteca, na minha biblioteca particular, aquilo que eu utilizo como material para a produção de sermões e de estudos bíblicos para ministrar na congregação, tá bom? Isso também me ajuda também no seminário, nas aulas de teologia, isso ajuda a desenvolver teologia bíblica, e essa obra ela vai funcionar mais ou menos como um comentário bíblico. Não um comentário de passagens em si, mas a explicação de cada conceito, de cada era ali, de cada momento, desenvolvendo teologia bíblica para você compreender a palavra de Deus e como Cristo se revelou desde a antiga aliança. Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem por dentro. Ela é uma obra padrão, né, de 23 por 16. Ela tem quase 1000 páginas, né? Então é uma obra extensa, uma obra volumosa. Eu vou dar uma olhada, mostrar para vocês aqui o tamanho da lombada, né? É uma obra grande e muito especial. Então nós vemos aqui já uma folha de rosto, ficha catalográfica, e aqui começa com o sumário, né? Vamos dar uma olhadinha no sumário da obra, né? Nós temos aqui quadros ilustrativos, que eu vou mostrar para vocês também. O prefácio dessa obra. Parte 1, Introdução ao conceito messiânico. O conceito messiânico. A fonte do conceito messiânico. Parte 2, o conceito messiânico no Pentateuco, Gênesis. A revelação messiânica no tempo de Adão. A revelação messiânica no tempo de Noé. Abraão e Isaque. A revelação messiânica no tempo de Jacó. Parte 3. Conceito messiânico no Pentateuco. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? A revelação messiânica no tempo de Moisés, né? Parte 1. E a revelação messiânica no tempo de Moisés. Parte 2. Parte 4. O conceito messiânico nos profetas anteriores, né? Então nós vemos que ele vai seguir aqui uma divisão da Bíblia judaica, né? Nós sabemos que nós dividimos na Bíblia protestante entre profetas maiores e profetas menores. Ele vai dividir profetas anteriores, profetas posteriores. É uma divisão um pouco diferente. Aí você que está acostumado à bibliologia e à divisão da Bíblia hebraica, você já consegue identificar isso. Parte 5. O conceito messiânico nos livros poéticos, né? A elaboração poética do conceito messiânico. A elaboração poética do conceito messiânico. 2. Sumário e prelúdio. Parte 6. O conceito messiânico nos profetas posteriores, né? E nós começamos a ver aqui o conceito messiânico nos profetas não canônicos. A mensagem messiânica dos profetas para as nações.
A mensagem messiânica dos profetas para Israel. A mensagem messiânica dos profetas para Judá, no século 8. O Messias, no livro de Isaías, o filho da Virgem. O Messias, no livro de Isaías 2, o filho que governa. O Messias, no livro de Isaías 3, o filho servo. O Messias, no livro de Isaías 4, o filho sofredor e ministrante. Nós vemos que ele faz aqui uma separação temática no livro do profeta Isaías, e nós vemos que existe aqui algo muito particular, né? Uma quantidade maior dedicada ao livro do profeta Isaías, porque nós sabemos que tanto para cristãos quanto para judeus, o livro do profeta Isaías, ele é o livro do profeta chamado messiânico. 21. A mensagem messiânica dos profetas para Judá no século 7. Nós vemos que existe uma separação da mensagem messiânica para Israel e da mensagem messiânica para Judá no século 8, no 8º século, exatamente pela questão da divisão do reino, né? E aí nós vemos aqui a revelação messiânica durante o exílio, Ezequiel. A revelação messiânica durante o exílio, Daniel. A revelação messiânica depois do exílio, Ageu. A revelação messiânica depois do exílio, Zacarias. E a revelação messiânica 3, né? Então, são os demais profetas aqui que são abordados. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Quadros ilustrativos. Ele vai fazer uma amostra da estrutura do Salmo 118, do Salmo 110, né? Principais temas do livro de Naum, né? Tem alguns quadros aí que ajudam bastante no estudo. Prefácio. As palavras de Jesus em Lucas 24, 27 até o 44 intrigam-me e inspiram-me desde que comecei a ler e estudar a Bíblia para meu benefício. Lembro-me de ter ouvido, quando menino, sermões e lições de classes bíblicas sobre as palavras de Jesus a respeito de como falaram sobre ele Moisés, os profetas e salmos. Essas referências não me causaram nenhuma impressão duradoura. Fui desafiado, entretanto, a considerar as palavras de Jesus mais cuidadosamente, à medida que amadurecia espiritualmente e estudava mais profundamente o que o Antigo Testamento de fato dizia a respeito dele. Meu estudo tornou-se uma fonte profunda de admiração e de um crescente interesse pelo que Deus revelou ao longo de 40 séculos e antes de Jesus aparecer na Terra. Este livro é o resultado de 40 anos de leitura, meditação, estudo e ensino. Aí ele vai falar do propósito desse livro, né? O procedimento usado nesse estudo, ele vai explicar aqui como ele utilizou, qual a metodologia, né? O método exegético. Vamos dar uma olhadinha aqui. O problema do uso da escritura, bem como de sua interpretação, continua a desafiar estudiosos. Este desafio é grandemente intensificado pela extensa variedade de opiniões existentes. A abordagem da escritura feita nesse estudo será sumarizada no capítulo 2. O método geral seguido na exegese das passagens messiânicas específicas pede a consideração tradicional de seus aspectos gramaticais, históricos e teológicos. Entretanto, um aspecto adicional será empregado, o método revelação-resposta. O texto é estudado para verificação de Deus, para verificar a revelação de Deus ao homem, por palavra ou ato. Isto é seguido pelo estudo da resposta humana. Em outras palavras, quando o Senhor falou à humanidade, qual foi a resposta ou reação histórica? Desta maneira, Sitz in Leben é mantido diante de nós quando lidamos com tal passagem. Parte 1. Introdução ao conceito messiânico. O conceito messiânico. Definição. A raiz do substantivo machia é o verbo massá, que tem geralmente sentido de ungir. A ideia de ungir relaciona-se ao conceito de analisar com a mão, que é também o significado em árabe dessa raiz verbal. O verbo grego rio, usado na Septuaginta, no próprio Novo Testamento, em Lucas 4,18, Atos 4,27 e 10,38, e o epíteto Messias, em João 1,41,
e também 4:25, também dão a ideia de esfregar o corpo. Fricção com gordura ou óleo é indubitavelmente o conceito expresso em algumas passagens bíblicas, nas quais diz que objetos como bolos ou escudos são ungidos. O uso mais comum de maçã é expressar a ideia de unção, que é feita pelo derramamento ou aspersão de óleo sobre objetos ou pessoas. Esse ato de derramar o óleo tem profunda significação no Antigo Testamento. Dois termos derivam de maçã. O primeiro é misha, unguento usado para unção. Também é usado para referir-se a coisas consagradas. O derivado mais conhecido é mashia. De que maneira se relaciona com o verbo hebraico não se sabe muito bem. O termo tem reconhecível forma passiva, porém as formas passivas no hebraico são tais que se torna necessário recorrer a outras línguas semíticas para a identificação da forma hebraica. O árabe parece ter preservado uma antiga forma passiva semita, kitla. Em aramaico o termo usado é mashia. O hebraico masir, mashia, relaciona-se evidentemente com esses dois termos semíticos. Daí, como outros estudiosos anteriores, consideramos mashia como um substantivo verbal, expressando a voz passiva, indicando especificamente o objeto sobre o qual a ação é praticada. O termo frequentemente aparece no construto, por exemplo, Meshia, Yahweh, ou o sufixo Meshiha, né? Então ele vai falar aqui as ocorrências de Massá e Meshia. Olha a quantidade aqui de notas que você tem neste estudo. Vamos dar uma olhadinha aqui. A criação dos cooperadores reais de Deus, Gênesis 1 e 2. A ideia de realeza como um aspecto inerente ao conceito messiânico tem sido destacada por muitos estudiosos, particularmente por aqueles que trabalham com a crítica da tradição oral, da forma da redação. Eles não estão errados nessa ênfase. Ao contrário, uma profunda gratidão lhes é devida, pois eles deram ênfase ao fato por longo tempo ignorado, subestimado ou pouco realçado pelos estudiosos bíblicos, particularmente por aqueles que pensam na ideia messiânica somente em termos de Jesus Cristo como Salvador profetizado que liberta do pecado. O erro, porém, dos eruditos que dão ênfase à ideia da realeza é seu esforço em colocar sua origem no curso da história humana. Esses estudiosos tentam localizar o conceito real inicial nas cortes dos povos primitivos e traçar seu desenvolvimento subsequente de um ambiente primitivo para a cena bíblica. Alguns estudiosos bíblicos, não querendo recorrer a fontes extrabíblicas, podem ser tentados a começar seu estudo do conceito messiânico e seu aspecto inerente, provavelmente com propriedade dominante de realeza por um pormenorizado estudo de Davi, sua unção, sua ascensão ao trono e sua subsequente função real. Em nosso estudo falaremos de Davi mais tarde, não neste início. Este nosso estudo começa com Adão e Eva e as primeiras pessoas plenamente régias na Bíblia. Nosso ponto de partida, portanto, não é uma corte real nos tempos da monarquia israelita. É o jardim do Éden, para compreender plena e apropriadamente o integral conceito messiânico revelado no Antigo Testamento. O estudante da Bíblia deve começar pelo relato da criação. A imagem de Deus apresentada no relato da criação é básica para uma compreensão própria do conceito messiânico. Exegetas, teólogos, filósofos, antropólogos e sociólogos têm lutado para chegar ao significado fundamental dessa imagem divina. A criação de macho e fêmea à imagem de Deus foi um ato de decisão divina. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Deus, no ato de criar, demonstrou seu intento e produziu seu reino cósmico. A humanidade é uma parte essencial desse domínio criado, mas somente a humanidade é criada numa relação de amor vital e que esclarece os laços com Deus. Os próprios conceitos de imagem e semelhança expressam essa relação única, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2 e também 9 e 6. A imagem e semelhança acentuam uma dimensão de identidade.
Como Deus é pessoal, assim é a humanidade. Como Deus tem certas características específicas, assim também é a humanidade, mas os termos imagem e semelhança também contêm uma dissimilaridade essencial. Uma imagem ou estátua de um herói nacional morto é essencialmente diferente do herói real. A imagem foi feita de pedra, ao passo que o herói consiste de carne e sangue, tá bom? Então olha só, vamos dar uma olhadinha aqui mais para frente o que tem. A revelação messiânica no tempo de Abraão e Isaac. Abraão não surgiu de um vácuo não histórico, nem lhe foi dada uma posição preeminente da Escritura, porque Israel, como nação, ansiando por um progenitor nacional, criou Abraão como uma figura lendária. O texto bíblico registra os fatos históricos reais referente aos ancestrais de Abraão, e inclui um sumário do desenvolvimento da raça humana, a qual Abraão foi chamado a servir de um modo peculiar. Olha só que interessante. O contexto do chamado de Abraão. A estrutura literária da passagem que registra o chamado de Abraão, em Gênesis 10 e 11, é governada pela frase hebraica Elet Toledot, e estas são as gerações, ou este é o retrato de. Registram-se 3 relatos. O da raça humana, como se desenvolveu imediatamente após o dilúvio, um relato mais pormenorizado dos descendentes de Sem, e o relato da família de Abraão, isso é, seu pai Terá, seus irmãos, sua esposa. Essa estrutura literária capacita os leitores a captar o intento do escritor bíblico, isto é, o primeiro contexto humano universal de Abraão, depois a linha específica de seus ancestrais e, finalmente, o clã do qual ele próprio, com sua esposa Sarai, ou Sara, foi separado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então ele vai apontar aqui o contexto do chamado. Isso é muito importante, né? Essa separação, essa indicação desse momento tão importante na história de Israel, e todos nós sabendo que Jesus ele vem dessa semente, né? Então isso ajuda muito na compreensão do texto. Você percebe que ele tem uma grande quantidade de notas de rodapé e de estudos aqui embaixo, em todas as páginas, ou seja, é uma obra com uma referência muito boa, com a qualidade, né, da editora Cultura Cristã, né, que sempre publica materiais com muito conteúdo de estudo. O papel de Abraão na revelação messiânica. Os textos bíblicos. A revelação divina a Abraão relativa a seu papel no programa messiânico é registrada em 4 passagens bem definidas, Gênesis 12, 15, 17 e 22. Gênesis 12, do 1 ao 3, um importante texto profético é a palavra de Deus a Abraão. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus chamou Abraão e separou Abraão. Fez-lhe promessas, colocou estipulações diante dele e falou de bênçãos, maldições por vir. O chamado de Abraão é expressamente registrado na frase hebraica Lecleca, vai por ti mesmo, ou toma a ti mesmo. Abraão devia tomar consigo somente sua esposa e suas posses pessoais, deixar imediatamente família, clãs e país. O Senhor tinha uma terra específica para ele possuir. O chamado dá ênfase à escolha que Deus fez de Abraão, descendente de Sete, para servir de meio pelo qual a palavra divina falada diante de Adão e por meio de Eva e por meio de Noé havia de ser levada adiante. Assim, a eleição de Abraão foi particularmente um chamado ao serviço de Deus, a sua progenie de todas as diversas nações. Por intermédio do serviço, as promessas feitas, as metas intentadas haveriam de realizar-se, a fim de que as promessas divinas pudessem, na verdade, tornar-se em realidade. Abraão devia separar-se inteiramente de todas as relações humanas, exceto de sua esposa e dos servos da sua família. O conceito do eleito, a pessoa particular, que é primeiro separada de todos os outros seres humanos, todavia destinado a servir a muitos, é expresso aqui pela primeira vez no curso da história da revelação e da redenção divina, né? Então ele vai falar aqui Deus fazendo promessas específicas a Abraão. Aí nós temos aqui aspectos do chamado de Abraão. Então você vê que ele vai desenvolvendo toda essa teologia messiânica, né? E você vê nos textos que vão se aprofundar. Eu estou lendo só os primeiros parágrafos porque é muito material, gente. Mas é uma obra que vale muito a pena, né? Aí ele vai falar aqui:
a resposta de Abraão ao chamado de Deus, as implicações messiânicas. Se você quiser, você pode pausar o vídeo aí para você ler também essa parte. Revelação messiânica no tempo de Moisés. Na segunda parte, cobrimos o conceito messiânico no livro de Gênesis, capítulos 3 e 6. Na terceira, discutiremos os livros restantes do Pentateuco, né? Então ele vai fazer essa separação também. Moisés, o homem, a apresentação escritural, a apresentação crítica. Olha só, ele vai fazer uma apresentação tipológica aqui também. Olha só, nenhum dos escritores analisados ou referidos até aqui neste capítulo discutiu a significação de Moisés. É verdade que nem todos os escritos foram incluídos como exemplo. Os escritos sobre a teologia bíblica que tratam de Moisés. Quase todos os teólogos bíblicos que escreveram ensaios, monografias ou tratados teológicos adotam abordagem histórica, literária e redacional teológica dos escritos discutidos acima. Muitos deles questionam a sequência dos eventos registrada. Com apenas poucas exceções, eles não aceitam a apresentação de Moisés como porta-voz de uma revelação direta de Deus e como executor de diversos atos em obediência a essa revelação, sendo que esse caso é inteiramente compreensível e que Moisés não seja discutido como um tipo de Cristo ou como tendo uma significação messiânica direta. Moisés, o mediador do pacto, pontos de vista eruditos sobre Moisés. Então, nós vemos aqui que ele vai desenvolver todo esse conceito, né? Moisés como figura messiânica. Moisés, o homem, era uma figura messiânica. Muitos dos aspectos e traços que constituem o conceito messiânico estão presentes nele ou são expressos por ele. As circunstâncias do nascimento de Moisés revelam algumas sugestões messiânicas latentes, embora nenhuma sugestão advenha de seus parentes. Seu pai não tem importância especial. Seu nome é Anrão, significa povo exaltado. O nome de sua mãe Joquebede é provavelmente uma combinação de Yah ou Kibed, né? Com Kibed. O Senhor é glória. De significação messiânica foram o sofrimento e a agonia que os pais de Moisés tiveram de suportar por causa de seu filho. O decreto de Faraó, que mandava matar todas as crianças hebreias do sexo masculino, condenava à morte imediata o pequeno Moisés. Portanto, ao tempo de seu nascimento, ele estava sob a sentença de morte, né? Aí ele vai falar sobre o nascimento de Moisés no Egito. Então tem muita coisa bacana, gente. Um material extremamente abençoado. Aí ele vai falar aqui, elaboração poética do conceito messiânico, né? Fala, tendo discutido a vida de Davi e o pacto de Yahvé com ele, capítulo 9 e 10, examinaremos agora o livro de Salmos, cuja origem está no ambiente da monarquia, e dos quais quase metade, 73, são atribuídos a Davi. Em nossa exposição ficará claro que em alguns salmos são mais messiânicos do que outros. Dada a grande quantidade de material bíblico, discutiremos primeiramente Salmos 2 a 45, né? E a seguir, Salmos 68 a 129, no capítulo 12. Vamos ler aqui um parágrafo da revelação poética. Olha a quantidade de notas que você tem aqui para complementar esse estudo e embasar esse conhecimento, esse entendimento. Os que sustentam que o livro de Salmos é a primeira parte da escrita do Antigo Testamento consideram que os textos refletem os estágios iniciais da consciência religiosa de Israel, o começo de suas atividades culticas e os mais antigos esforços de expressar o conteúdo de suas crenças. Assim, os salmos seriam os primeiros materiais bíblicos a serem produzidos, seguidos pelos livros históricos, os quais, por sua vez, levaram às profecias, finalmente à formulação dos códigos de lei, né? Aí ele vai dizer aqui sobre o lugar e o papel dos salmos na revelação de Yahvé. Ele vai fazer comentários também sobre alguns salmos, né? Salmo 2. Esse salmo é frequentemente citado no Novo Testamento por causa de seu alto conceito do ungido de Deus, de sua visão de seu reino universal. Esses dois fatos atraíram muita atenção dos eruditos para este salmo. Muitos comentadores críticos têm tido dificuldades em dar plena atenção aos grandes temas deste salmo por causa de suas pressuposições e metodologias restritivas.
São estas evidentes de modo especial nos trabalhos críticos da forma, que tem tentado interpretá-lo como um cântico de coroação, tomando de empréstimo, reescrito ou composto para o uso de uma cerimônia de coroação, né? Então ele vai fazer a defesa aqui. Repare que ele vai montar, que ele vai preparar toda a estrutura do Salmo para que possa explicar. Então aqui você encontra nessas passagens um comentário indicando, né, o conteúdo messiânico do Salmo e dos salmos em questão, né? Você vê, para chegar no Salmo 8 são várias páginas aqui, um comentário muito completo, muito bom para ajudar você na ministração e no entendimento desses salmos. A mensagem messiânica dos profetas para Israel, né? Então olha só, falando aqui de reino dividido, né? Aí ele vai separar aqui a profecia de Amós, o homem e sua audiência, a mensagem profética de Amós. Olha o quadro aqui que eu falei no começo, né? Ele tem um quadro explicativo aqui, né? Para que você possa compreender os rumos dessa mensagem, ó. Yahvé ruge de Sião, seu lugar de habitação, né? As nações, o pecado delas e o julgamento de Yahvé sobre Síria, Filistia, Fenícia, Edom, Amon, Moabe, né? Então ele vai mostrar aqui o julgamento, o pecado e a acusação, né? Ele vai falar sobre a eleição, graça e misericórdia, porque Israel recebeu o julgamento, mas também era eleito, então recebe graça e misericórdia, embora não escape do julgamento, né? Mas esse julgamento ele é corretivo e a ideia de que não seja destrutivo. Olha aqui, Tabernáculo de Davi, ele tem uma explanação sobre isso também. Então, gente, quando se fala de messianidade, né, aspecto messiânico, você quer entender esse aspecto messiânico, como isso vai se relacionar com Jesus na Antiga Aliança, você precisa ter essa obra na sua casa. O Messias no livro de Isaías 2, o filho que governa, né? Olha só, o governo do rei prometido, contexto histórico, vai mostrar aqui a autenticidade, a exegese, mostrando como chega nesse entendimento. Além de explicar o sentido correto, ele vai mostrar como se chega nesse entendimento. Então olha só, pessoal, é uma obra que vale a pena muito, mas muito mesmo você ter na sua biblioteca. Você percebe que ele vai fazer um comentário das passagens, aquelas passagens que às vezes nós tentamos buscar um sentido no Antigo Testamento, né? Aqueles livros específicos. Essa obra ela vai te ajudar. Eu mostrei por alto aqui porque é muito material, não dá pra gente ver tudo, mas vale muito, mas muito a pena você ter na sua biblioteca. Tem um link aí na descrição para que você possa adquirir essa obra. Se você adquirir também por esse link que está aí na descrição, você nos ajuda, né? Porque existe um comissionamento em cima disso. Então você acaba também nos ajudando. Eu sei que é uma das principais obras que eu utilizo para a preparação dos sermões no Antigo Testamento, né? Todo sermão no Antigo Testamento eu acabo recorrendo a ela nas passagens que vão apontar diretamente para Jesus. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a obra Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Se você gostou desse vídeo, clique aqui em inscrever-se, também compartilhe nas suas redes sociais, envie aí para algum amigo que busca uma obra de referência nessa área, nesse campo de estudo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de outros irmãos. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que nós temos produzido aqui no canal. Temos postado vídeo diariamente para abençoar a vida dos irmãos, tá? O link para a aquisição dessa obra está aqui na descrição, aqui embaixo. Comente aqui o que você achou. Se tiver alguma dúvida, terei o maior prazer em respondê-los e interagir com os irmãos, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.